Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy. Um prazer também receber vocês que são aqui nossos internautas no canal My News Portugal. Temos aqui uma sessão muito especial. O nosso convidado de hoje é o Roberto Bonilha, que está em Montevidéu. Boa tarde, Roberto. Oi. Oi, boa tarde, todo mundo. Todo mundo. Como você vê, o Roberto ele fala português fluentemente, com sotaque de algum lugar do planeta. O meu sotaque é uma mistura que nem eu entendo. Às vezes falo de carioca, mas é uma mistura, e eu realmente nem tenho sotaque, não cheguei aí. Para ser um carioca que visitou os pais. Um carioca. Enfim. Vamos lá, então, a fazer uma pequena apresentação e depois seguimos aqui para a nossa sessão. Como disse, o nosso convidado de hoje é uruguaio, e sendo assim, caros portugueses da audiência, eu preciso fazer aqui um alerta, né? Eu, que como também, além de luso, sou brasileiro, preciso estabelecer uma coisa. Há uma questão muito grave que complica as relações entre Brasil e Uruguai. E não é um problema qualquer. E ele sabe qual é, já começou a rir. É um problema com nome e data de aniversário. Chama-se Maracanazo e desde 16 de julho de 1950 é comemorado por uns e chorado por outros. Né? Maracanazo é o nome do jogo onde o Uruguai venceu o Brasil na final do Campeonato do Mundo que inaugurou o Maracanã. Eu lembrei dessa história para sublinhar o quanto a América Latina é um celeiro de relações, culturas, pessoas que se cruzam, que se espelham, mas que têm significados diferentes para cada país. Roberto passa a vida com uma antena que capta as ondas de um rádio muito louco, onde as vozes latinas dizem coisas muitas vezes contraditórias, com seus muitos e variados sotaques, gírias e expressões. Faz parte do trabalho do Roberto interpretar essa cacofonia e traduzi-la em sites publicitários. Não deve ser fácil, mas se fosse fácil, qualquer um faria. Porque coisas difíceis é com o Roberto, o meu uruguaio preferido, até porque eu só conheço ele. E, por exemplo, para falar de coisas difíceis, por que você quis aprender português, Roberto? Sendo uma criança aqui, Montevideo tem 1 milhão. De fato, eu vou falar disso. Se eu pegasse um carro agora e dirigisse 3 horas, estou no Brasil. Então, a cultura uruguaia está bem influenciada. Somos 3 milhões, vocês são 200 milhões. Estamos aí bem pertinho. A cultura está bem influenciada na música demais. Eu escutava muita música desde Chico Buarque, Gilberto Gil, Legião Urbana, um monte de música até o Rapa, e chegou um dia que eu decidi deixar de falar portunhol e decidi estudar, assim, entender realmente o que era que eu estava escutando, e foi assim que estudei. Não tenho muitas oportunidades assim, de falar português, mas é por isso que realmente quero aproveitar esse convite assim para praticar. Ótimo. Mas você tinha preparado uma apresentação, pode partilhar agora, se Tá, quiser, e pode ótimo. começar. A gente vai conversando, entretanto. Tá ótimo. Tá vendo? Sim, sim. Eu queria começar falando um pouco de América Latina. Você disse, Roberto, talvez seria interessante que você começasse a falar da sua região, né? Finalmente você é diretor de planejamento na América Latina. Conte um pouco para a gente o que acontece na América Latina. Somos muitos. É o primeiro que eu diria. Somos mais de 600 milhões de pessoas. Mas eu, às vezes, acho que fora da América Latina, todo mundo acha que todo mundo é igual. Tem um monte de diferenças diferentes nas da Europa. Portugal, Espanha pode ter na Europa, mas diferença finalmente. Tem a Argentina, que é europeu. Tem Chile, que é uma mistura bem estranha dos Estados Unidos, Japão e muito povo originário, mapuches. Tem a Bolívia, que ensina a região como é que muitas culturas podem morar juntas. Tem Peru, que também tem muita cultura e é um país assim que em silêncio cresce sem parar. Tem Colômbia, que está colocando assim popstar
no mundo inteiro, tem México também gigante, tem o Brasil, que é o continente, dentro do continente, que para Latinoamérica geralmente vira ou futebol ou praia, menos para os uruguaios, que somos 3 milhões de pessoas, temos 200 milhões de pessoas na cabeça, e mesmo quando, sem você querer, acaba se aproximando a cultura brasileira e com a cultura brasileira ao português. É por isso que eu realmente estou contente de apresentar para vocês. Vou tentar falar português o melhor que eu possa, aí misturando sotaques, sem saber quais são os sotaques, e tomara que gostem. Queria começar... O Edson pediu case. Eu tenho case, mas queria começar falando bem mais alto do que só mostrando o case, que o cara de planejamento mostra sempre. Queria começar falando um pouco de propaganda, e porque eu acho que o futuro da propaganda tem muito a ver com o passado da propaganda, e tem a ver com duas coisas. Eu acho que a propaganda se focando no dia a dia, se focando em campanha e criar campanha rápido e tentar ganhar pitch sem falar com o consumidor, e aí tentando manter a máquina funcionando, esqueceu das pessoas. Não só eu, os clientes também, esquecemos das pessoas. Não saímos na rua, não perguntamos, não falamos com o consumidor. Pode perguntar para um time aqui em Chile, não Montevideo agora, mas no Chile, quando foi a última vez que você falou com o consumidor? Pode ser nunca. Mesmo clientes podem responder, eu não conheço. Eles dizem, não, eu tenho um amigo e mostrei tal produto para perguntar o que ele achava do produto, mas com o consumidor, quando você falou com o consumidor mesmo. E a outra coisa, e eu acho que a gente perdeu. Houve uma época onde a gente fazia isso, mas perdeu. E outro que a gente perdeu, eu acho que a mídia. Tirando o Brasil, que nunca deixou que as mídias saíssem das agências, no resto do mundo, as agências criativas ficamos sem mídia. Então, a gente se acostumou a trabalhar sem entender realmente onde que a mensagem ia. Não temos ideia de audiência. E essas são as duas coisas que eu vou falar hoje. Vou falar como o storytelling pode... Porque o storytelling... Não como pode, mas realmente... porque o storytelling é sobrevivência para a propaganda hoje, do meu ponto de vista. É porque realmente pode nos ajudar a aproximar as pessoas de novo e nos ajudar a entender o mídia, o que está acontecendo na mídia. Tá? Até aí tudo bem, Edson? Vou rápido, vai bem? Não estou te escutando, mas tomara que esteja bem. Eu tirei aqui o áudio que estava passando um monte de criança aqui na rua, mas está indo bem, está indo bem. Tá. Vocês talvez conheçam o Gabriel Garcia Marques. Ele morreu, foi prêmio Nobel, né? Eu queria começar com uma cita dele quando ele recebeu o Nobel, que acho bem interessante. Ele dizia, falando da América Latina, o nome do discurso é a solidão da América Latina. É ele que quase pedia desculpa para o mundo, explicando o estranho do mundo, da região para todo mundo. E ele dizia, poetas e mendigos, músicos e profetas, guerreiros e malandros, todos nós, criaturas daquela realidade desaforada, tivemos que pedir muito pouco à imaginação, porque para nós o maior desafio era a insuficiência dos recursos convencionais para tornar nossa vida acreditável. Resumindo, o que ele dizia era tão confuso o que a gente vivia e ainda vive na América Latina, que a gente não precisava de imaginação, precisava era mais ferramentas para contar isso. O que eu acho hoje é que se essa confusão foi latino-americana alguma vez, a gente exportou produto premium, porque no mundo inteiro a confusão acho que nunca tem sido tão grande. Este cara aqui é o Sheikh Chancellor. Talvez vocês não conhecem, talvez esqueceram, mas este cara aí com, não sei como diz em português, com cuernos, esse cara, desse jeito, entrou no Capitólio nos Estados Unidos. Se o Gabriel Garcia Marques tivesse visto isso, quase com certeza não
não teria pedido desculpa para ninguém. O mundo virou confuso. O mundo está bem estranho. O mundo tem um monte de coisas acontecendo que a gente nem pode explicar. A gente nem tampouco até hoje, eu acho, nem eu, nem vocês podem explicar o que aconteceu com o Meta, o que é realmente que o Mark Zuckerberg quer fazer conosco. Ele saiu disso, o trabalho vai mudar, o trabalho vai virar, vai se transformar numa coisa completamente nova, e o mundo inteiro começou a parodiar ele. Ninguém entendeu bem o que estava acontecendo. Então, tinha um cara com cuernos entrando no Capitólio, tinha o Mark Zuckerberg anunciando a nova Meta. Tinha, enquanto o Mark Zuckerberg dizia que o futuro do trabalho era metaverso e tal, tinha uma moça muito interessante explicando na Fox News por que o trabalho ia acabar, por que o trabalho não dava para mais trabalhar, que ninguém tinha que trabalhar, que tinha que deixar isso e fazer mais uma coisa. O sorriso do jornalista é interessante porque já explica o que ele estava sentindo aí, né? Então tem um cara com cuernos, não sei como dizer cuernos em português, Cornos, tá bom. entrando no capítulo cornos, entrando no Capitólio, tem o Zuckerberg no metaverso, tem essa moça aqui dizendo que não dava mais para trabalhar. No meio tinha o Covid, que ainda estava aí forte. Essa é uma foto premiada pelo Pulitzer, do que ainda estava acontecendo enquanto tudo isso acontecia na Índia, com o Covid, que ainda estava aí, nós lembrando que a gente podia morrer em qualquer momento. E, simultaneamente, as notícias começaram a chegar de que a gente não ia morrer, não. A gente ia viver até 100, 120, 115 anos. Então, o mundo está confuso, e a confusão já não é latino-americana, não é minha, não é brasileira, não é argentina, a confusão é global, se é que alguma vez foi nossa. Só um dado para vocês, tentei pesquisar de Portugal, do PUD, isso de que a gente vai viver até 100, 115, 120, pode parecer assim inacreditável, mas no Portugal, um dos grupos que está crescendo mais rápido são os centenarians. Não os centennials, os centenários, homens e mulheres com mais do que 100 anos. Okay? O que o planejamento está se perguntando? O que as marcas estão se perguntando agora, com esse contexto que eu acabo de falar? Qual o futuro da raça humana? Em muitas partes do mundo que a gente recebe de pergunta não é só qual é o conceito? Não, o que está acontecendo? Será que alguém pode me explicar? Será que você pode me explicar? Eu acho que sim. E é que aí a gente pode se aproximar de novas pessoas. As agências de propaganda podem realmente, eu acho que podem, bem melhor do que as pesquisadoras, casa de pesquisa ou consultora, pode realmente ajudar clientes a entender o que está acontecendo. Mas eu não vou deixar você assim com a ideia de que propaganda tem que ajudar clientes a entender o que está acontecendo. Vou dar aí uma versão bem direta, que tem a ver com o que eu estudei, que é antropologia. Talvez o Edson saiba, ele escreve, lê muito. Ainda tem os 2 livros que você me deu em Lisboa. Que tem antropólogo, e ciências sociais tem antropologia. A antropologia tem grandes escritores, muito grandes escritores. E o que eu estava pensando enquanto escrevia a apresentação, eu disse, cara, se a gente tem que se aproximar de novas pessoas, se a propaganda tem uma oportunidade aí, e se você estudou antropologia, por que não é que tenta colocar antropologia em propaganda? E é daí que eu vou, e é disso que eu vou falar agora. Este cara aí tem um mapa do Brasil lá em cima. Este cara aqui é Claude Lévi-Strauss, não o cara dos jeans, o antropólogo. Ele morou no Brasil há muito tempo. Uma foto dele quando era jovem, em 1934, em São Paulo, quando São Paulo tinha 5 milhões de pessoas. Este cara aí, você vê de óculos e cheio de papéis, esse cara entrava na mata, esse cara saía cheio de barro, esse cara não ficava no escritório. De fato, a antropologia moderna foi fundada abaixo da ideia de que a gente não pode só ler dos caras do que a gente pretende falar. A gente tem que ir procurá-los.
tá? Antropologia moderna é isso, em termos gerais. Este é o cara Chabélio, né? Morreu com 100 anos. Se você quer encontrar um pouco das histórias dele, pode ler Os Tristes Trópicos, acho que está traduzido em português também, e aí conta um pouco o que fez. Mas o ofício do antropólogo, em termos gerais, em diferença da sociologia, a sociologia acredita em criar, estudar tudo que pode, ler tudo que pode, criar instrumentos quantitativos e sair a confirmar. A antropologia não acredita nisso. A antropologia acredita em crescer desde uma coisa mínima, bem pequena, se aproximar até a gente no rosto, bem perto, na cara, e daí criar história bem mais grande. Lévi-Strauss foi um dos grandes antropólogos que convenceu a gente de que isso era possível. Para um cara como eu, que estudou a propaganda, mas depois antropologia, esse fantasma aí está sempre, como é que você pode realmente fazer campanha sem falar com a gente, sem se aproximar? E é por isso que eu quero falar, estou falando da antropologia. Tem outro cara, talvez vocês conheçam, o brasileiro, se chama Sebastião Salgado. O cara não é fotógrafo, não é antropólogo, mas ele acabou sendo antropólogo sem querer, talvez. Olham ele, é branco, tem olhos claros, tem cabelo branco, mas esse cara era o cara capaz de tirar fotos como essa, mas não só essa, fotos como essa. Imagina um cara branco, alto, de olhos claros, que nem falava bem inglês. Como é que um cara assim consegue tirar uma foto assim? Porque o cara se aproxima, o cara entra, mora com as pessoas, fica aí, tenta ganhar confiança até o ponto em que ninguém acha que tem um branco aí. Todo mundo acha que tem mais alguém aí. A antropologia é isso. E se precisa ainda mais inspiração para dizer, cara, preciso falar de antropologia, eu tenho muito trabalho, o que eu vou fazer? Não estudei isso, não posso fazer isso. A primeira foto que o cara tirou tinha 39 anos. Sebastião Salgado era economista e virou fotógrafo e antropólogo. É por isso que o cara, eu acho que pode servir de inspiração para vocês, para, de novo, tentar voltar ao passado para mudar a propaganda, voltar aos anos em que a gente podia se aproximar das pessoas para tentar que a propaganda não fique assim de escritório. Até aí, bem rápido, tá interessante, está se dormindo tudo. Sim, eu vou deixar... Sim. Vai. Vamos embora. Bom, ok. Eu vou deixar vocês com 3 ideias, assim, antes da segunda parte, bem concretas de por que eu acho... de como eu acho que vocês podem se aproximar das pessoas usando antropologia. Tem 3 técnicas que eu aprendi estudando. Okay? A primeira é a observação flutuante. Isso que tem aí, Edson, é o Atacama. Aí tem aí um lago, uma laguna que tem sal. A sal, quando você mergulha, sempre está tirando para cima. Você acaba se flutuando nesse lago. E a metáfora visual, que é interessante para dividir com você o seguinte: se você está no escritório e você acha que dá para se aproximar e tem a mesma percepção que eu, do que a agência não está realmente entendendo a pessoa, uma das coisas que pode fazer é sair e tentar começar a sair na rua, explorar a rua. E um dos jeitos que você tem, o que a antropologia ensina para a gente, é a observação flutuante. Deixar você se encantar com alguma coisa e daí começar a investigá-la. A sociologia não permite isso. A sociologia diz, cara, você tem que sair com hipóteses. A antropologia permite, de fato, nos pede que a gente faça isso, que saia, se deixar flutuar e daí é que a gente observe começa a construir história. A outra técnica que vocês podem usar, se quiserem usar a antropologia para entender o que está acontecendo e se aproximar das pessoas, eu chamo de escada de sentidos. Você vai neutralizando, não sei se está neutralizing, não sei como se diz em português, os sentidos. Você entra no campo, sai na rua, fica perto de alguém ou um grupo que você quer estudar,
e começa a bloquear os sentidos. Começa só a entender o que está acontecendo pelo ouvido. Daí você só tenta entender o que está acontecendo pela vista. Daí você tenta entender o que está passando com a temperatura. Daí você tenta entender o que está acontecendo bloqueando os sentidos, né? Tentando construir o espaço onde você está colocado, onde você está sentado, não só pela observação flutuante que eu começo, senão pelos sentidos. O que você está, onde realmente que você está e o que está acontecendo ao seu redor. E o último, que é um pouco mais perigoso, chama de stalking, é seguir pessoas. Não ficar aí observando, mas escolher alguém e seguir ele. Quase como se fosse detetive. Seguir. Uma moça que estava comigo, uma alemã, virou obsessionada com o exercício e seguiu um cara até a porta de casa dele. O cara disse, cara, você está fazendo o quê? Me está seguindo a minha casa? E a moça tinha. É aí que a gente aprende um monte das pessoas. E se vocês bem, é bem diferente do que a gente faz hoje. O que a gente faz para entender a pessoa? A gente lê. A gente recebe um texto, um livro e lê. E o único que a gente faz é ler. Mas não sai. Se eu perguntasse, não sei quantas pessoas tem aí, mas se eu perguntasse para você, quando foi a última vez que você realmente falou com o consumidor, não com casa de pesquisa, mas com consumidor, talvez sejam poucas, talvez seja nenhuma. Para a pessoa, para a agência que está tentando sobreviver, acho que dá para contar a história melhor do que as que a gente tem nos livros. E fechando essa primeira parte, que tomara que tenha sido interessante, a outra coisa interessante é que a antropologia se faz, tem que fazê-la você. Não é uma coisa que a gente pode pedir para o trainee, não é uma coisa que a gente pede para a diretora de atendimento, não é uma coisa que a gente pede para alguém jovem que está aí, que não está fazendo nada. É uma coisa que a gente tem que fazer. Eu vou, pessoalmente, Roberto, quando tenho que pesquisar alguma coisa, eu entro no supermercado e eu faço stalking de consumidores. Eu faço observação flutuante, não peço mais alguém. Eu peço que se coloque na porta do metrô em Santiago para entender o que está acontecendo, como que a gente está se vestindo, como é o olhar da pessoa, como o rosto está sorrindo, está triste, sou eu. Então, a outra parte dessa primeira parte é que se a gente realmente conseguir seguir 5 das pessoas da agência que estão tentando ganhar um pitch, contasse uma história própria para o cliente do que está acontecendo com o seu target, eu acho que a gente ganharia muito mais negócio do que ganha hoje. Teria uma coisa assim que ninguém mais tem, geralmente, história para contar às pessoas. E você já fez isso em algum pitch? Fiz, claro. Sim, supermercado eu fiz. Eu fiz 2 coisas. Me coloquei na porta do Jumbo, no Santiago do Chile, para tratar. Jumbo é o supermercado premium aqui, tá? Eles tentam criar experiência no retail supermercadista, tá? E o que eu fiz, me coloquei horas, 3, 4, 5 horas na porta do. Eu só queria ver a gente entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. E o que eu descobri foi simples, mas ao mesmo tempo bem interessante. O que eu descobri que as mães, também as avós, no momento em que entravam no chumbo, soltavam a mão das crianças. Nesse momento, é quase como que passava um umbral. E o que eu descobri é que o chumbo não era realmente preço. De fato, eles tinham competido com o preço, tentando mudar a percepção de preço, não tinham conseguido em anos. O que Chumbo tinha era quase um bunker da cidade. Eles tinham virado o único espaço em Santiago do Chile, uma cidade bem perigosa, poluída, hoje, tinham virado o espaço onde dava para soltar mal de criança. Isso você não consegue com livro, não se consegue com casa de pesquisa, não consegue com documento de tendência da Trendwatch. Isso você consegue se você sai, você passa horas olhando as pessoas, observando
fazendo observação flutuante, ou tentando bloquear sentidos, ou tentando aí seguir alguém. Mas assim, te deu um excelente exemplo, né? E tira um pouquinho a apresentação, Roberto, para ficar com a tela um pouco maior. Pode ser que alguém queira entrar na conversa também. Ok. Deixa eu conseguir ver onde então aí tá. Isso, pronto. Já agora sim, eu vou autorizar aqui as pessoas que quiserem, ok, acho que podem, tenta, Sônia, tenta entrar aí na conversa, só ver se consegue. Pode, você, ok. Tá. Então, assim, quem quiser agora fazer perguntas aqui, colocar coisas aqui ao Roberto, ele tem mais uma segunda parte da apresentação, onde vamos mostrar casos concretos da agência, da FCB Fire, e que o projeto que ele participou e outros, né? Mas essa conversa é bastante interessante. Voltando ao que você tinha dito, para não perder, eu acho que o mais importante esse tipo de percurso de observação é você não ter resposta. Você falou uma coisa lá atrás super importante, que é a sociologia não te permite isso, que na sociologia você sai já com uma tese, ou seja, você quer provar ou não aquela tese. Isso lembra para mim muito marketing, ou seja, quem trabalha em marketing tem já suas teses. O consumidor é assim, o mercado é assado, o volume é esse, o preço certo é aquele, a distribuição correta será essa, o tom da comunicação que é esse, ou seja, é um mundo de controle, né? E a publicidade não era assim, mas está se tornando também assim, né? E o próprio criativo publicitário tem que aprender, desaprender esse método que é o nosso dia a dia. Quando tem a oportunidade, não é que você fala pitch, né? Porque se calhar é nesse momento que você tem essa oportunidade, que é na hora de cativar um cliente novo, de sair e perguntar a coisa mais livremente. Interpretei certo, Roberto? Eu nem ouvi o que eu falei. Oi, oi. Ouviu o que eu falei? Ouvi. Talvez teve um pouco de nós no meio, mas ouvi. É realmente isso, o que a antropologia faz de diferente na sociologia é isso. Você pode sair, você pode observar. Você não precisa um monte de estudo antes de sair. De fato, a observação flutuante é esse um pouco o convite. Você não precisa ser cara de pesquisa, nem cara nem sociólogo. Você pode sair, você pode observar. O importante aqui, Edson, é que e todos é que é grátis. E uma coisa que nem a consultora, nem provavelmente sua concorrência, nem ninguém pode fazer. Só as agências de propaganda podem fazer. Imagine quem realmente pode explicar para um cliente o que é esse cara com cornos. Explique, quem pode explicar o que está acontecendo com o Meta? Quem que pode explicar ou tentar se perguntar realmente o que vai acontecer quando os nossos avós vivam 120 anos? Eu acho que só a gente que pode. Não tem mais ninguém. Se a gente deixa assim, esse buraco, esse vazio, pode ficar vazio, mas pode ficar mais alguém que se descobra e acabe ganhando o que você não aproveitou. É bem difícil, para ser honesto, dentro da ciência, mesmo criativo e tal, cara, de novo, Roberto, antropologia, etnografia, o quê? Mas o que eu realmente tento explicar para eles é que a antropologia é rua, não tem um ponto direto, sabe? Não tem assim muito tempo de pesquisa. Não, cara, saio. E se eu fico 10 horas observando, vou voltar bem melhor do que eu saí e vou ter coisa para falar com vocês. Imagine, muitas das campanhas que a gente cria tem na base 10, 15 quotes de caras num focus group que o cliente achou que eram interessantes. 10 quotes de caras aí que foram levados numa situação bem artificial
nem se conheciam a se fazer perguntas. Imagine se você não acreditasse só nisso, mas criasse a sua própria história, com foto, com pergunta para os clientes. Cara, não sei o que aconteceu em Portugal, mas os clientes no Chile, os caras pegam o carro na casa, tem a autopista incrível, americana, assim, Houston, chegam a teu trabalho e daí eles voltam. Numa sociedade muito desigual, isso cria um vazio, de novo, muito importante para ser fechado. Cria um gap que a gente tem que fechar. E não tem mais ninguém que a chance. E é um pouco isso, Edson, dessa primeira parte. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar? Tem que pôr o áudio, Sônia, está sem áudio. Não, mas você está com som, você não estamos ouvindo você. Seu microfone que não está funcionando. O negócio não. O seu microfone não está funcionando. Alguém quer mais nada? Se não, seguimos. Seguimos. Roberto, vamos lá. Então, pode, Santa, segure essa pergunta que no final a gente pode... Então manda por escrito, eu faço para ele, tá bem? Tá? Pode. Beleza. Vamos lá então, Roberto. Ok. Agora a gente vai mudar o ritmo e vai se mover a outro lado do espectro, tá? A gente vai falar de conteúdo, a gente vai falar de gaming, a gente vai acabar falando de metaverso, tá? Por quê? Porque, de novo, eu acho que a gente, além de perder pessoas, esquecer pessoa, a gente esqueceu mídia. A gente não sabe nada de mídia. E sem saber realmente como é que a mídia está influindo na cultura, no mundo do metaverso, as agências vão ficar fora. Realmente fora. Vou dividir de novo a tela e vou começar a apresentar a segunda parte. Tá aí, mídia. Tá vendo? Tem um livro muito interessante de uma moça chamada Teresa Iesi. Não sei se vocês conhecem, um livro que tem 8, 10 anos. O que ela fez? Ela descobriu, quando começou o livro, de que a inovação tinha virado assim elegância, tinha virado assim ideia de elite. E foi tentar estudar a estratégia. Ela tentou entender se realmente a internet, no começo, era só brinquedo, assim, uma coisa que não tinha muita forma, assim, que as ideias das marcas eram só epifanias, se diz epifanias em português, coisas assim que apareciam, de novo, coisas criativas que tinham saído de nada, mas não tinha fundo, sabe? Não tinha estratégia. E ela escreveu um livro incrível, que é este livro aqui, e ela acha que tudo começou com BMW, que a nova história da mídia começou mesmo no ano 2000. Vou mostrar para vocês um filme curto e depois continuo falando. Lembra disso? Tem alguém que lembra? Isso passou há 20 anos. Parece que passou, mas passou há 20 anos. Os caras, os criativos, levavam ideias para o cliente dizia, não, cara, isso não dá. E o que o cliente acabou pedindo para eles era, não me traga mais um roteiro de TV. Eu quero outra coisa. E os caras acabaram por levar para eles uma série de filmes
onde o criativo virou roteirista e até diretor. E convidaram diretores bem importantes do mundo para criar essas histórias. Por que é importante? Porque a Teresa diz que isso foi o que um pouco o fato que começou, o que marcou o início da época que a gente está atravessando digitalmente, porque ela diz, cara, foi o primeiro momento em que a TV não ficou realmente fora. Foi a primeira vez realmente em que uma companhia grande, setor automotriz, o mais importante, propaganda, deixou a TV fora e decidiu só comunicar, colocar todo o dinheiro em filmes e em diretores. Ela depois fala, depois desse exemplo, ela fala do Subservient Chicken, talvez lembrem de Christian Porter, ela fala da Whopper Sacrifice, fala das campanhas da Old Spice, fala de um monte de campanhas. O que eu acho que, e eu vou entrar aqui um pouquinho falando disso, porque quando a gente não entende realmente o que está acontecendo, tudo parece assim estranho, tudo parece impossível de alcançar, sabe? Mas 20 anos depois, o que no momento foi assim completamente diferente, que era Now TV para uma comunicação, vira, claro, é simpático, é quase óbvio. E o que eu vou fazer agora com vocês, vou tentar fechar o gap que talvez vocês tenham com todo mundo do gaming, tá? Que também tem muito a ver com o storytelling. Tem três coisas, três layers para entender o que está acontecendo hoje no mundo do gaming. O primeiro mundo que vocês têm que entender é o mundo do esportes. O esportes é tão fanático, e é também onde está a estrutura organizada de propaganda, porque são entornos competitivos. Tem times competindo contra outros times que têm psicólogo, tem coach, tem um time grande de apoio. Eles só competem, tenta ganhar torneios, e no torneio de esportes, sempre tem a estrutura de propaganda mais estruturada, tá? É isso que acontece no esporte. Aí não tem um monte de pessoas, mas aí tem um cara fanático, e eu vou mostrar um vídeo depois, vou falar um pouco dele. Estamos viviendo una final espectacular, muchachos, y esto sigue de esta forma. Se reposiciona, retrocede, le trae la cabeza. ¿Dónde se metió Johnny? Dice GT. Lo está buscando por todos lados y no lo encuentra. Johnny viene de arriba. ¡No, mira! No lo conecta, salta, lo busca. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¡Desquiciado! ¡Te va a caer! ¿Qué? Johnny en el aire. Le mete un no-scope en la cabeza, chuteando la caja de GT. ¡Rompiste todo, Sony! No, no está bien. ¿Qué haces? Às vezes pode parecer violento, mas eu acho que não tem outro exemplo mais claro do que está acontecendo com os esportes no mundo que é esse. Isso foi criado uma partida de Counter-Strike, um jogo de shooter, cara disparando cara, ou times disparando times, num tournament que o meu grupo Fire criou na América Latina. Esse cara que está assim surpreendido, que está contente, que está assim gritando, é o cara que, o nome é Caster, é o cara que conta o que acontece numa partida. E por que eu acho que é importantíssimo esse vídeo? Porque mostra que esportes virou futebol. Se tem cara que pode ficar assim de emocionado, cara, realmente tem que prestar atenção aqui nos esportes. Esportes que tem quase chegado ao nível do tênis. O cara que tem na esquerda é o Vuga, o cara que ganhou o final de torneio global de Fortnite. Ele ganhou $3 milhões.
uma semana antes do que o Nadal ganhasse 3,5 milhões no Arthur Ashe, em Queens. Esporte não é uma coisa de emoção, é uma coisa de emoção que se vive realmente em estádios. Para ver caras como Ashe, que pode ganhar um torneio, ganhar 3 milhões de dólares, ele tinha 15 anos nesse momento. Outra coisa importante para entender, que desde o BMW até a Ashe tem tido um monte de coisa passando, mas coisas que são normais que passem, é que no Portugal vocês têm 1,7 milhões de pessoas fanáticas dos esportes. Então, você tem aí uma coisa bem interessante que parece assim, meio estranha, cara, tem 1 milhão, quase mais do que 1,5 milhão de pessoas fanáticas de esportes. O segundo nível para entender o que está acontecendo no mundo do gaming é o streaming, tá? Esporte tem menos pessoas, mas tem um fanático. No streaming, onde tem a TV para geração digital, tá? Estão os eyeballs. Vocês talvez lembrem do eBay. eBay é um cara, talvez hoje o streamer mais importante do mundo, ele é espanhol. Quando o Messi tinha saído para o PSG, todo mundo estava se perguntando quem era que ia entrevistar ele primeiro, e foi o eBay, um cara que nem sabia de futebol, não sabia nada, mas ele tinha criado uma audiência em Twitch, que é a TV da Shensi, tão grande que dava para o PSG tentar que fosse não jornalista tradicional que entrevistasse ao Messi. Com esse cara que eu vou mostrar para vocês um case, não sei, Edson, se tem o tempo, eu acho que estou bem pertinho do tempo, dá para ter 10 minutos mais? Sim. Mostra aí, por favor. Vou mostrar um case, desta vez, da agência Deve Be On Fire, de como foi que a gente tentou aproveitar essa audiência, claramente não para entrevistar o Messi, mas para lançar uma parceria entre a PlayStation e a Netflix. Acaba de pasar. Netflix is changing the game. ¡Wow! ¡Tremenda Kazimba de New Generation, papá! Que Netflix se una con Play. ¡Wow! ¡David! ¡David! ¡La puta habitación! Esta webcam que me ha preparado Neil para que veáis la Play desde cerca. ¿Qué es eso? Lo de la pared es una locura, ¿eh? Lo de la pared es una locura, ¿eh? Sí, se me hace imposible, tío, pensar que esto es en directo. Es una barbaridad. Se está comiendo internet. Puto Netflix. Una locura. It was the first live movie ever made. It's absolutely innovative. Es one shot, es decir, si sale bien, bien, si sale mal, ridículo. The audience reacting live was extraordinary. What these guys are doing, these Spanish creators, it's incredible. Y con Balagueró para presentar la Play 5 en Netflix, búscalo porque te va a volar la cabeza. El que haya sido la mente creativa, le como la Next level. Con eso me Si lo digáis, yo te lo digo. A gente tem, disse que desde BMW Filmes, que parecia assim como estranho, como que você vai tirar a TV até hoje, a história digital das marcas tem sido se aproximar, tem tentado conquistar a próxima fronteira, né? E que a última que está acontecendo hoje é o gaming. Dentro do gaming tem esportes que a gente viu e a gente acaba de ver o segundo nível, que é streaming.
além da importância desse case aí, que foi Netflix precisa de conteúdo, PlayStation precisa de comunicação, precisa comunicar o PlayStation. O que eles decidiram foi se juntar e lançar o filme juntos em Twitch, utilizando a audiência desse cara, né? Que é uma coisa interessantíssima. Mas, além disso, também, para que vocês saibam, o Brasil e Portugal não estão fora disso. Português, eu acho, a terceira língua de Twitch, o que quer dizer que, independentemente que tenha o eBay, ou The Graph, ou o Europlay ganhando o mundo inteiro, o português está ganhando, dominando também a plataforma, bem inglês e depois bem português. Tem um monte de coisa acontecendo aí, então, e é um nível, um channel que vocês realmente podem aproveitar, mesmo se não fosse só portugueses os streamers que vocês contratam, mas se fossem brasileiros, porque as fronteiras realmente não existem. E o terceiro nível é o game. Se você tem um cara fanático em esportes, se você tem os eyeballs, a TV, no Twitch, no game é onde está a metade do planeta. Você pode perguntar o quê? Mas o que é realmente a metade do planeta? É muita gente, mas em Portugal, acho que é metade da população também. Tem mais da metade da população é gamer no Portugal. Oxi, eu tirei esses dados da Newzoo, uma consultora que a gente pode acessar, tá? Um dado bem interessante para que você entenda o que está acontecendo também em gaming lá no Portugal. Vou mostrar um vídeo também. Nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Riding on a tractor. O que vocês acabam de ver é o trailer de um show de um cara, Lil Nas, um músico americano, criado para acontecer dentro da Roblox. Se vocês ainda não escutaram da Roblox, tem que. Roblox é um pouco como se fosse a Netflix dos jogos. Mas não é só isso. É um dos meios mais importantes do mundo hoje. Lembra que eu disse, cara, tem que se aproximar das pessoas, um pouco de antropologia pode estudar. E também disse, a gente esqueceu mídia, tem que se aproximar. Bom, quase nenhuma agência no mundo, sem dúvida, em América Latina, entende que Roblox tem, se for comparável com o Brasil, eu acho que olhando a conduta das minhas próprias filhas, nos Estados Unidos, Roblox tem 75% da criança entre 9 e 12 anos joga Roblox. Okay? Se você realmente quer entender como que você está formando a cabeça de uma criança, se você tem criança na casa, se você tem sobrinhos lá, pergunte para eles se está falando Roblox, se está jogando Roblox, se está jogando gaming virou mídia. E é aí que a gente tem que entender o que está acontecendo, porque é aí onde a gente vai colocar mensagem no futuro. E é aí também onde o storytelling pode nos ajudar a sobrevivência da propaganda, né? Sobrevivência, metaverso, vou passar um pouquinho para... Até aí, Edson, bem? Tenho mais 5 minutos. Estou confundindo vocês? Não, vai. Tá, interessante. A gente tem esportes, a gente tem streaming, a gente tem gaming. Gaming começa por plataformas como Roblox, também Fortnite, né? Onde as marcas se aproximam para capturar grandes audiências. Fortnite, você pode pensar também que Fortnite é um jogo, gaming. Não, Fortnite é mídia. Fortnite é uma plataforma que tem um monte de pessoas entrando todos os dias para viver a experiência. Se você compara isso que está acontecendo com a TV, é mind-blowing. Mesmo se você compara com a Netflix, é mind-blowing. Ou com Disney Plus, ou com Apple TV Plus, ou com HBO Max, ou qualquer... Não tem nenhuma outra plataforma onde as pessoas possam entrar todos os dias,
procurando experiência que mistura sonido, vídeo, socialização, a possibilidade de comprar coisa e tal. Então, é realmente importante o que está acontecendo aí, tentar entender gaming como mídia, tá? Mas a outra coisa que é importante entender do gaming é que na sociedade americana, eu acho que é a sociedade do mundo inteiro, está acontecendo um pouco que este cara que era jogador de futebol americano e virou empresário de esportes, ele disse, acho o verdadeiro sonho americano é escapar da realidade. Quando eu escutei isso, eu disse, cara, claro, claro que uma criança, um cara adolescente quer escapar do cara com cornos do que a gente falou no começo. Claro que quer escapar da realidade. E que outro jeito mais interessante de escapar da realidade que gaming. E que outro jeito mais interessante para escapar da realidade que metaverso. E é aí onde gaming vira metaverso. Não sei se vocês conhecem a película Ready Player One. É um cara que mora num entorno horrível, tá? Ele não tem dinheiro, tem uma empresa que controla tudo o que acontece, ele mora com uma tia, acho que não quer que ele tenha casa. É um mundo apocalíptico, é um mundo do não tem nada, só uns poucos podem viver bem e tal. Quando a película se lançou, todo mundo achava que era uma película, mais uma película. Eu estou achando que vai virar realidade. Que a ideia de ter alguém tentando escapar da realidade, tentando se encontrar com amigos para ver o concerto do Lil Nas que a gente acaba de mostrar, ficando aí, gastando dinheiro aí, porque também pode comprar e gastar aí, ficando tanto tempo aí, tentando escapar de uma realidade que é bem difícil, isso já deixou de ser ficção, está virando realidade. E é aí onde o metaverso começa. Vou mostrar para vocês outro vídeo, tomara que não acabe criando medo em vocês, mas é interessante entendê-lo. I could be one of many. Je pourrais être architecte. Ou guide. Quizá un artista. You create the narrative. I am metahuman. Isso que você acaba de ver não é uma coisa assim, não é filme, não. Isso é uma companhia que foi comprada pelo mesmo publisher da criadora de Fortnite para criar avatares humanos. E isso pode acontecer em 20 minutos. Oxe, talvez bem pronto 5. Então, a ideia de que a gente realmente... A ideia é este cara, jogador de futebol, que diz, eu acho que os americanos, realmente, o sono americano é escapar da realidade. O fato de a gente ter agora gaming, que começa a nos permitir escapar da realidade. O fato de ter um monte de companhias criando avatars, facilitando a criação de avatars, para você entrar no mundo com uma identidade talvez parecida com o que você é, todos são sinais de que a gente vai lá e que não é uma
coisa assim que não vai acontecer, que a gente pode esperar o tempo inteiro que isso aconteça. Como eu disse, este cara se chama Matthew Ball, um dos empresários mais importantes dos Estados Unidos, que fala de metaverso. A gente já vai deixar de entrar na internet, a gente vai morar dentro da internet, vai criar o seu humano próprio e vai morar dentro, e vai fazer tudo o que faz, vai socializar aí, vai ver filme aí, vai comprar, aí vai fazer muita coisa, vai trabalhar e vai fazer tudo isso lá. Hoje não tem, hoje o metaverso não existe, mas está aí bem perto. Temos tempo para entendê-lo, mas temos pouco tempo. Talvez por tempo, vou deixar para escutar um pouco, vou deixar aqui o seguinte. A importância do que eu estou falando para as marcas é o seguinte: eles não precisam de dados e de vender propaganda para viver. O modelo do gaming, para o metaverso que seja criado dentro do gaming, é bem diferente. Eles ganham dinheiro vendendo goods, vendendo coisas dentro. Não tem propaganda dentro. Eles não precisam de propaganda. O que precisam é de experiência. E é isso que vão pedir das marcas ao momento de entrar. A gente não vai ter banner, a gente não vai ter outdoor, a gente não vai ter TV, porque eles não precisam. A gente não quer propaganda e eles não precisam de propaganda. O único jeito de a gente entrar aí vai ser o storytelling também. Tentar entender realmente o que a marca tem que fazer dentro de Fortnite, dentro do Roblox, como é que vai desenvolver, se são essas plataformas ou são outras, onde a gente tem que colocar a marca, mas talvez o mundo do social media, como a gente conhece isso hoje, vai desaparecer. A gente vai ter que reaprender outro jeito de storytelling para acabar sobrevivendo como cara de propaganda. Tenho mais duas coisas para dizer. Talvez neste momento, cara, interessantíssimo, falando de antropologia, acho que não tenho tempo, mas é interessante. E depois você falou do metaverso. Cara, metaverso, Fortnite, brinquedo. E aí, quando um cara tecnológico americano mudou meu jeito de pensar para sempre. Ele disse tudo que acabou mudando a nossa vida no começo pareceu brinquedo. E ele estava falando de toda a tecnologia que acabou mudando a nossa vida no começo pareceu brinquedo. Então, se você vê a sua criança em Roblox, pergunte ele o que está fazendo, porque quase com certeza ele está realmente entendendo o que vai acontecer em 10 anos, se você não. O último, para tentar se fechar, a ideia é, ao começo eu falei de storytelling e disse, cara, o storytelling pode ajudar a propaganda sobreviver. Depois eu disse, tem 2 jeitos de fazer isso. Sair para a rua, com a antropologia na mão, e depois entender melhor a mídia, e entender talvez gaming e metaverso, que pode parecer um brinquedo. Mas, criando aí uma metáfora, uma coisa assim, eu disse, cara, se eu finalmente estou convidando portugueses para sair à rua, e estou nós convidando também para tentar entender o gaming, o metaverso, meio parecendo brinquedo também, porque ruas e brinquedos, no final, onde tem história linda para contar, onde tem história bacana para contar. E eu acho que também, se a gente faz isso, vai acabar transformando o dia a dia em uma coisa bem mais engraçada, que é outra coisa que eu acho que está faltando propaganda. E eu aí cheguei até aí, Edson, tomara que tenha sido interessante, não sei se tem aí dúvidas, se todo mundo saiu, se tem alguma Não só ninguém saiu, como até entrou mais gente. Então, você trouxe para já boas abordagens. Eu gostei porque eu me senti burro durante algumas partes da sua apresentação, e eu gosto de me sentir burro, é sinal que eu estou aprendendo coisas novas. Vou já tentar descobrir o que é o tal do Roblox, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas aparentemente o problema é meu e não do Roblox, então tenho que me orientar. Alguém quer fazer então alguma pergunta para o Roberto? Senão a gente vai encerrar aqui a nossa sessão.
José Luiz, você está aí olhando, você não quer fazer sua primeira pergunta, que é o primeiro dia dele na agência, quase, praticamente. Tenho. Em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Foi super clara a mensagem. E queria só fazer uma pequena analogia. Há pouco, quando estávamos a ver o Sebastião Salgado, fez-me lembrar um bocadinho o trabalho que ele não era antropólogo, também era fotógrafo como o Sebastião, o Robert Frank. Quando ele saiu da Europa e foi para os Estados Unidos, ele tem até um livro, que é o livro mais famoso dele, que é o Les Américains. Ele fez também um bocado dessa abordagem, não é? Tentar perceber como é que a sociedade funcionava através da lente, não é? Um bocado um trabalho também que o Sebastião fez e fez-me muito lembrar ele. Mas a outra parte mais interessante e isto é claramente uma pergunta de novato, portanto, alguém que está mesmo fresco e a tentar perceber para que caminho é que nós vamos, mais do que nós observarmos e tentarmos trazer o trabalho da rua para dentro das nossas mesas e dos nossos computadores para podermos fazer. A pergunta é, os clientes que nos procuram para que nós possamos fazer novos projetos e trazer novas ideias, eles já estão neste momento também preparados? O drive deles também já está pronto para isso? É porque não podemos também ser só nós, né? No meu entender, o próprio cliente também tem que ter já aí uma abertura para poder começarmos a desenvolver esse trabalho. Pergunta interessantíssima. Eu vou voltar ao começo da sessão. Eu acho que, mesmo se eles estivessem assim um pouco como ainda inquietos com a ideia da antropologia e tal, o que eles realmente precisam é entender o que está acontecendo. Vou colocar o caso do Chile, tá? Até 2019, Chile era o país mais interessante da América Latina. Todo mundo falava, Estados Unidos na América Latina, tá? O presidente dizendo, o Chile é um oásis na América Latina. Imagine final de setembro 2019, final de outubro, uns estudantes pulam no metro na entrada, não pagam o ticket, e isso vira quase revolução. E tem 1 milhão de pessoas nas ruas dizendo, cara, chega. O país tem estado décadas colocando o lixo embaixo da carpet, não me lembro como era o nome. Entendido. E isso aconteceu em uma semana, ok? Do país mais vanguardista da América Latina a um país onde ninguém entendia o que estava acontecendo, passou uma semana. Depois, quando a gente estava começando a sair disso, chegou o Covid e matou, acho que 60 mil pessoas lá no Chile. Além disso, o cliente escuta o cara dos cornos, escuta Timeta, escuta Metaverso, escuta um pouco de todo, mas não tem tempo e talvez não tenha formação para entendê-lo. E eu acho que cara que trabalha em propaganda tem, mas somos nós que, esquecendo coisas importantes de propaganda, esquecemos que temos a formação e que a gente realmente pode explicar para eles o que está acontecendo. De novo, imagine o que era para um cara, tentei explicar ao mundo o que tinha acontecido em uma semana, 2, entre o presidente dizendo, cara, somos oásis, e 1 milhão de pessoas quase mudando a constituição do país. Não tinha aí cara político. Não tinha, eu acho que, tentando responder a sua pergunta, o cliente está preparado, mesmo se não quer. Não que ele não saiba disso, né? E a nossa obrigação é não esquecer que temos também que ser guias das pessoas, né? Faz parte do nosso trabalho também isso. Mesmo que ele não saiba disso, né? Se você está numa reunião, é um convite muito respeituoso. Se você está numa reunião onde não tem ninguém, 10, 15 pessoas, que tem falado com o consumidor direto na rua nos últimos 2, 3 semanas, cara,
que a reunião é isso. É uma coisa... Está fazendo propaganda de escritório e não dá. Tá mudando. Metaverso. É metaverso. É metaverso, sim, é uma fantasia. Então, eu realmente acho que tem cliente que nunca falou com o consumidor, que leu o que mais alguém tinha estudado o consumidor, mas que nunca foi e falou. E quando você tem um fantasma do Levi Strauss, você diz, cara, tem que sair, tem que perguntar. E não tem possibilidade de ficar pior do que você entrou. Só tem possibilidade de sair melhor. Mesmo se for só uma anedota, eu falei com eu fui para lá, né? Tenho uma prima, sobrinha, eu falei com esse, tive 2 horas, passei o dia inteiro. Isso não tem, né, em propaganda, eu acho, dá a sensação que não temos tempo, mas, cara, se continuamos esquecendo essa parte de nós, vai chegar um momento não vai ter o que dizer para os clientes. Deu para responder, José Luís? Sim, perfeitamente. Obrigado. Obrigado. Olha, vamos ter que encerrar mesmo, mas antes disso, para que a Maria Caetano da FCB Internacional, ela não vai poder ser sem dar um alô para você, tendo visto que vocês devem conversar. Eu vinha mesmo interessada em dar um alô ao Roberto e ouvir a apresentação dele, mas troquei a hora da apresentação. Depois vejo o replay. Beijo, Roberto. Isso dito, muito obrigado, Roberto. Roberto, tá aí? Muito obrigado a vocês. Desculpa pelo meu português, tinha tempo de não falar tanto português. Tá aí desculpa pela mistura de sotaques também. Tomara que tenha sido de valor para vocês e fico listo para perguntas depois, pode me escrever. Manda a sua apresentação para mim depois. Mando, claro. Mando. Pessoal, vamos dar então palmas aqui para o Roberto. Palmas virtuais. São virtuais, porém do coração. Nunca falamos com ninguém de Montevidéu. E até a próxima, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau.